vamos seguir com o próximo problema, que é o problema do round 470 do Codeforces, também um round de Div2, e esse era o problema A. Então, esse problema diz o seguinte: Bob é um fazendeiro. Ele tem um pasto largo com muitas ovelhas. Recentemente, ele perdeu algumas delas devido a ataques de lobos. Assim, ele decidiu colocar alguns cães pastores e de modo que, acabei escrevendo errado, de modo que todas as suas ovelhas estejam protegidas. O pasto é um retângulo composto por R vezes C colunas. Cada célula ou está vazia, ou contém uma ovelha, ou um lobo, ou um cão. Ovelhas e cães ficam sempre no mesmo lugar, mas lobos podem andar livremente pelo pasto, movendo-se para células vizinhas à esquerda, à direita, acima ou abaixo. Quando o lobo entra em uma célula contendo uma ovelha, ele a devora. Contudo, nenhum lobo pode entrar em uma célula contendo um cão. Inicialmente não há cães. Posicione cães no pasto de modo que nenhum lobo possa alcançar nenhuma ovelha, ou determine que essa tarefa é impossível. Note que, uma vez que você tem muitos cães, você não em destaque, precisa minimizar o seu número. Então isso aqui é um problema bastante interessante, por conta dessa liberdade que a gente tem ao final de não precisar minimizar os cães. Isso torna esse problema um problema muito mais fácil do que ele seria com a limitação de se minimizar o número de cães. Então, ele se tornou um problema de Div2A justamente por causa dessa última observação. E isso é uma coisa muito interessante dos problemas de programação competitiva. Os limites da entrada e as restrições das regras de negócio, assim, vamos assim chamar, do problema, podem dificultar ou facilitar muito. A inserção de uma regra pode dificultar um problema, a remoção de uma regra pode facilitar e vice-versa, né? Então aqui, a partir do momento que ele me permite usar cães sem minimizar o seu número, essa tarefa fica bastante simplificada. Vamos dar uma olhada aqui na entrada do problema. A primeira linha contém dois inteiros, que é o número de linhas e o número de colunas, que estão restritas aí a 1 a 500, então são matrizes relativamente pequenas, né? O produto vai dar 250 mil. O R e o C representam o número de linhas e o número de colunas. Cada uma das R linhas seguintes contém uma string formada por exatamente C caracteres, representando uma linha do pasto. Aqui o S significa ovelha, W, um lobo e o ponto, uma célula vazia. A saída do problema ele é um problema de decisão. Se é impossível proteger todas as ovelhas, você vai imprimir em uma única linha a palavra não. A palavra não em inglês aí, né? Caso contrário, imprima uma linha com a palavra sim. Então, imprima R linhas, representando o pasto após o posicionamento dos cães. Novamente, S significa ovelha, W um lobo, o D é um cão e o ponto é um espaço vazio. Não é permitido mover, remover, adicionar uma ovelha ou um lobo. Se há múltiplas soluções, imprima qualquer uma delas. Você não precisa minimizar o número de cães. Isso é uma coisa que eu gosto muito do Codeforces, né? A partir do momento que ele me dá liberdade para imprimir qualquer solução, ele abre aí caminho para diversas interpretações, diversas abordagens do problema. Isso é um aspecto muito legal do Codeforces. Vamos ver os exemplos de entrada e saída. Então, começamos aí com o primeiro exemplo, que é 6, 6, o tamanho da minha malha, 6 linhas, 6 colunas, e os elementos dessa matriz estão dados aí. Eu vou considerar aqui a primeira possibilidade, que é parecida com a ideia da Amélia, que eu vou fazer uma barreira de cães aí. Vou criar um muro de cães separando as ovelhas dos lobos. Então, seria essa solução aqui. Então, os Ds em laranja são os Ds que eu inseri. Agora virou como se fosse uma parede, um muro, e evita que os lobos atinjam as ovelhas. É uma das soluções possíveis. Para essa segunda entrada, eu tenho uma linha, duas colunas. Eu tenho uma ovelha que é vizinha de um lobo. Aí não tem o que fazer, né? Como eu não posso mover as ovelhas, nem os lobos, então eu não tenho como inserir um cão ali protegendo essa ovelha. O lobo, no primeiro passo que ele der, ele já ataca a ovelha. E é uma solução, nesse caso aqui, eu tenho uma situação impossível. A saída seria não. E agora, o terceiro caso de teste é parecido com o caso anterior. Na verdade, essa solução é o mesmo, né? O primeiro caso de teste. Mas eu vou dar outra abordagem possível que parece com o que a Amélia citou para mim, que é seria fazer uma caixa envolvendo cada uma das ovelhas. Eu vou mais simples ainda. No sentido que a gente não precisa minimizar os cães, o que você faz? Coloca cão à vontade. Uma vez que eu sei que cada lobo vai atingir ou não ovelha por meio de uma travessia. Eu pude usar uma BFS em cima desse lobo aqui para saber onde é que ele vai. E aqui, nesse momento, ele está atingindo essas duas ovelhas, mas para evitar isso eu preciso de cães. Mas em vez de posicionar especificamente um cão na posição, o que eu faço? É de graça cães? Vai colocando eles à vontade
e vai tacando cão em todas as posições. Eu só não terei solução quando um lobo foi vizinho imediato de uma ovelha. Não é, bota cão em todo ponto. Se você estiver usando uma linguagem que nem o Python, dá um replace todo ponto por D e está resolvido o problema. Então esse problema dos lobos é um problema simples. Vejam aqui minha solução. Eu leio a matriz. Se eu encontrei uma ovelha, eu não faço nada. Esse setor PSI é onde é que eu boto as 4 direções cardeais. Eu quero a linha anterior, linha posterior, coluna anterior, coluna posterior. Aí eu faço um for nesse vetor aí dessas direções. É um jeito mais simples de quantificar, que eu já vi muita solução que você usa 4 for, né? Um para cada uma das direções. E acaba ficando muito cansativo de digitar. Então eu prefiro fazer assim, botar as direções ali como os incrementos que eu vou usar no x e no y. Então eu vou naquele ponto. Veja que para fazer isso eu tenho uma matriz que tem uma borda, né, que eu acabo ignorando, né, que é a borda de zeros ali para cima, n mais 1, 0 e n mais 1 na outra direção. Né? Se eu achei um lobo e era uma ovelha, veja que se não é ovelha eu só ignoro. E se era um lobo ali, eu já sei que eu não tenho condição de solucionar. E se era um ponto vizinho da ovelha, eu boto um cachorro. Tá certo? Então, na verdade, essa solução aqui não é a solução, inclusive, que eu comentei de botar cachorro em todos. É mais próximo da solução que a Amélia comentou de fazer um muro em volta de cada ovelha. Tá certo? Mas aí é uma das muitas possibilidades que você tem. Essa daqui, pelo menos, é bem rápido de codificar. Como eu falei, uma solução em Python mais curta do que essa seria isso. Pega a string ali, que é a concatenação de todas elas, dá um replace em todos os pontos por D e depois só checa se eventualmente pode não ser verdadeira se existir essa vizinhança entre um lobo e uma ovelha. Vai dar um pouquinho menos de linha do que isso daí.